Olá! Hoje a gente vai fazer uma daquelas análises essenciais de um guia fantástico publicado pela revista Pet. O assunto de hoje é algo que costuma gerar muita, mas muita ansiedade em quem acabou de adotar um gatinho, que é exatamente a transição daquele leitinho para a primeira ração sólida. É um momento super delicado, né? Aquele período em que a mamadeira ainda tá rolando, mas os sinais de que é hora de mudar começam a dar as caras. E olha, o que acontece nessa janela super curta de adaptação é simplesmente capaz de definir toda a saúde digestiva e o comportamento alimentar desse felino pelos próximos 15 anos. É muita responsabilidade. E aí, diante dessa fase, vem aquela pergunta clássica: quando exatamente começar a dar ração? É muito comum bater aquela confusão ao olhar para as prateleiras de um pet shop. São dezenas, às vezes centenas de marcas com a palavra filhote gritando no rótulo, mas quase nenhuma embalagem explica com clareza o momento exato de começar, a quantidade ou se pode misturar tudo com leite. O filhote está lá miando, pedindo comida e surge logo aquele medo de estar adiantando as coisas ou atrasando o desenvolvimento dele. Mas calma, sem pânico. A partir de agora, a gente vai desvendar um passo a passo totalmente científico, mas bem direto e acolhedor para dominar essa fase. Então, para ninguém se perder, esse é o mapa da nossa explicação de hoje. 1. O momento certo. 2. O cronograma do desmame. 3. A regra dos 30%. 4. Transição segura e sem diarreia. 5. O papel da ração úmida. E, por fim, 6. Erros comuns e dúvidas. Começando pelo começo. Ponto 1. O momento certo. Para entender exatamente quando iniciar, a gente precisa olhar para a biologia do gatinho. E é fascinante. A janela de introdução da ração seca é bem curta, e o que dita essa regra não é o calendário pendurado na parede, mas sim uma mágica que acontece aos 21 dias de vida. O filhote nasce totalmente dependente do leite, certo? Só que, ao bater essa marca dos 21 dias, a produção da lactase, que é aquela enzima responsável por digerir o leite, começa a cair vertiginosamente, despenca mesmo. Ao mesmo tempo, o trato digestivo liga os motores e passa a produzir mais amilase e protease, que são as enzimas para quebrar carboidratos e proteínas sólidas. Ou seja, o próprio corpo do gato está literalmente acionando o gatilho biológico para alisar que é hora de mudar. Tá, mas na prática do dia a dia, como é que isso aparece? Os tutores vão começar a notar sinais comportamentais e físicos que são inconfundíveis. Aquele filhote que antes só queria saber de mamar, de repente, começa a morder o bico da mamadeira ou vai lá investigar o pote de ração da mãe. Fora isso, ele já caminha de forma bem mais independente, sem precisar do calor constante do resto da ninhada para não sentir frio. E o sinal mais visual de todos, os dentinhos de leite, aqueles caninos minúsculos, finalmente rompem a gengiva. Tudo isso costuma acontecer ali, exatamente entre a terceira e a quarta semana de vida. O que nos leva à nossa seção 2, o cronograma do desmame. O passo a passo real. Para remover qualquer tipo de incerteza, existe um mapa cronológico exato. Na semana 4, a estratégia é oferecer ração úmida ou até aquela ração seca amolecida numa água morna, criando um mingau mais grosso. O ideal é deixar esse pote acessível por uns 20 minutos, umas 3 vezes ao dia. Aí, na semana 5, a gente reduz gradualmente a água, transformando esse mingau numa papinha mais firme. Chegando na semana 6, a ração seca já pode ser oferecida purinha, sem água, mas ainda intercalada com a refeição úmida por dia. E finalmente, na semana 8, acontece o desmame completo. O filhote passa a comer só ração, sem nenhuma gota de leite. Percebe como é uma mudança super gradual e focada em alterar a textura devagarzinho? Agora, passando para a seção 3, a regra dos 30%, o segredo da nutrição. Já que a gente sabe o cronograma, surge aquele desafio clássico. Como não ser enganado pelo marketing no pet shop? O grande ponto crucial de tudo é este número mágico, 30%. Na hora de virar o pacote e checar a tabela nutricional, é obrigatório caçar aquela linha que diz proteína bruta mínima. Filhotes precisam, sem nenhuma exceção, de pelo menos 30% de proteína na dieta. Se o rótulo marcar 26% ou 28%, a recomendação veterinária é colocar de volta na prateleira imediatamente. Não importa se a embalagem é a coisa mais linda do mundo. E por que isso é tão vital? Porque as consequências de uma dieta pobre em proteína são severas na fase de crescimento. O gatinho pode até comer um monte, mas vai continuar magrinho, já que o corpo começa a queimar a própria musculatura para compensar o déficit. O resultado? Pelo sem brilho, crescimento lento dos dentes e fezes moles o tempo todo, porque o intestino simplesmente não amadurece sem os aminoácidos certos. Ah, e tem a regra de ouro do primeiro ingrediente. O primeiríssimo item da lista no rótulo tem que ser uma carne nomeada, tipo carne de frango, nunca cereais ou milho, tá? A lista sempre segue a ordem de peso na fórmula. Chegamos então na seção 4, transição segura e sem diarreia.
Mudar a fonte de energia do nada, saindo da gordura do leite para a proteína sólida, pode causar um verdadeiro caos na flora intestinal do filhote. Para evitar aquele desastre na caixa de areia, a adaptação exige um protocolo super estruturado de 10 dias. Nos dias 1 a 3, a mistura é 75% de leite e 25% de mingau de ração. Nos dias 4 a 6, a gente deixa meio a meio. Nos dias 7 a 9, inverte, 25% de leite e 75% de mingau. E do 10º dia em diante, 100% de ração. É um cronograma que dá à flora intestinal o tempo perfeito para se reorganizar sem estresse. Mas olha, tão importante quanto saber o que fazer é saber o que de jeito nenhum deve ser feito. Alguns errinhos aqui podem arruinar o processo inteiro. Primeiro, nada de trocar a marca ou o sabor da ração no meio dessa transição de 10 dias. Segundo, e muito crítico, jamais usar leite de vaca. Lembra das enzimas? Depois do desmame, os gatos não digerem lactose direito, e leite de vaca comum causa uma diarreia explosiva. Terceiro, não é para deixar o pote cheio à disposição o dia inteiro logo no começo. O gatinho precisa aprender horários, fracionando a comida em 3 ou 4 refeições diárias. Felizmente, a gente consegue saber rápido se o protocolo está dando certo. O termômetro mais óbvio é a caixa de areia. As fezes precisam estar firmes, naquele formato de cilindros macios que não sujam o pelo. Outro ótimo sinal é o gatinho terminar a porção em uns 10 a 15 minutos e sair satisfeito, sem ficar miando de fome logo em seguida. E claro, a balança. Um filhote saudável ganha em média 100 gramas por semana até bater os 4 meses de idade. Vamos para a seção 5, o papel da ração úmida. Mesmo a ração seca sendo a base alimentar, aqueles sachês e latinhas não são apenas um agradinho de fim de semana. Eles têm uma função vital de hidratação. A ração seca comum tem só uns 10% de água na composição. Já a ração úmida chega a ter entre 70% e 80%. Isso é fundamental porque os filhotes simplesmente não têm o reflexo de sede muito bem desenvolvido. Eles esquecem de beber água, é fato. Então, uma dieta só de ração seca lá no comecinho pode gerar subidratação, deixando a urina espessa e aumentando muito o risco de problemas urinários precoces. Só que, na hora de escolher a ração úmida, a atenção aos rótulos não pode parar. Como tem muita água ali dentro, a regra muda um pouquinho. A exigência é que a ração úmida tenha um mínimo de 8 a 10% de proteína bruta e fuja de produtos onde palavras como geleia, molho ou água aparecem em primeiro lugar na lista de ingredientes. Isso só dá sabor, mas nutricionalmente falando é completamente vazio para um gatinho que está crescendo. E finalmente chegamos à seção 6, erros comuns e dúvidas. Para quebrar de vez alguns mitos e aliviar aquelas preocupações chatas, uma pergunta muito comum é: ração de gato adulto serve para filhote? E a resposta é um grande e sonoro não. A ração de filhote é formulada com níveis altíssimos de proteína e cálcio. A de adulto tem bem menos proteína, beirando ali os 26%, e muito menos cálcio. Dar comida de adulto para o gatinho vai simplesmente frear o desenvolvimento dele e prejudicar toda a formação óssea nessa fase que é a mais crítica de todas. E sobre a rotina da casa? Quantas vezes alimentar? Essa frequência cai conforme o bichano cresce. De 4 a 12 semanas, o estômago é pequenininho e o metabolismo voa, então 4 vezes ao dia. Entre 3 e 6 meses, passa para 3 vezes ao dia. E dos 6 aos 12 meses, o padrão ideal já se consolida em 2 refeições diárias, uma de manhã e uma à noite. É uma tabelinha muito prática que acompanha a maturidade digestiva dele. Mas e se rolar uma recusa total da ração seca? A dica de ouro dos veterinários é aquecer a ração levemente no micro-ondas, uns 10 segundinhos só para amornar e simular a temperatura de uma presa na natureza. O grande erro que muita gente comete é jogar sachê por cima da ração seca só para forçar o gatinho a comer. Ele é esperto, vai aprender que só precisa comer se tivesse prêmio. Em casos raros de alergia, que costumam dar coceira intensa ou diarreia crônica, o certo é correr para o veterinário para testar uma ração hidrolisada, onde a proteína é tão minúscula que o sistema imune nem percebe. E pronto! Com isso, o mistério acabou e todas as bases para iniciar a alimentação do gatinho com segurança estão cobertas. Como a gente viu hoje com a revista Pet, respeitar esses limites não só previne problemas chatos no futuro, como garante que o felino cresça forte e com a digestão impecável. Tudo isso faz a gente pensar, será que a gente realmente entende o que vai parar no pote de comida dos nossos animais de estimação? Para conferir esse guia completo e explorar rankings independentes essenciais, basta acessar revistapet.com.br e descobrir uma nutrição que você pode confiar. Até a próxima!